O Flamengo entregou o campeonato ao Palmeiras, né? O Flamengo quis carimbar a faixa do Palmeiras, meteu 3-0, um chocolate no Palmeiras, mostrou que é superior ao Palmeiras e que pode ganhar do Palmeiras quando bem entender. Mas o Flamengo, acomodado e frouxo, como sempre, entregou o campeonato ao Palmeiras. Falou aí, pode assumir a liderança, pode ser campeão. Parabéns aí aos nossos amigos palmeirenses. Mais um título aí brasileiro, né? Somado aos inventados, o Palmeiras vai abrindo uma fileira, né? Tem os títulos no fax, né? Que eles ganharam vários no fax, absurdo. Mas tudo bem. Eu fico impressionado é previsível, cara. Eu avisei ainda no primeiro turno, inclusive o pessoal lá dos canais do Palmeiras fizeram, né? O Fernando lá do Insta Verde e muitos outros fizeram react, inclusive até alguns me elogiando quando eu falei que o Palmeiras seria campeão brasileiro. Pela regularidade, não por jogar bola. É pela regularidade. Ganha de 1-0, 2-1, ganha jogos assim, chave, né? Como esse de ontem contra o Inter, né? Para mim foi uma entregada do Internacional. Uma entregada do Internacional. O Internacional não quer que o Grêmio seja campeão. Foi uma entregada do Internacional, 3-0, inacreditável do Palmeiras. Os torcedores do Inter pediam que entregasse, mas isso não é o caso. O Palmeiras aproveitou, soube aproveitar mais uma vez a sua regularidade e segue aí um caminho para ser campeão. E eu avisei que um técnico com mais de 4 anos de clube seria diferencial, que ele tinha o elenco na mão e que, por mais que tenha menos qualidade que o Flamengo e tenha tomado um chocolate, o Flamengo com um elenco muito mais caro, 3 vezes mais caro, 2 ou 3 vezes mais caro que o Palmeiras, também muito mais caro que o Fluminense, não consegue ganhar Libertadores e está aí praticamente fora da briga do título pelo Brasileiro. Muito difícil, né? Muito difícil. Eu vi alguns torcedores do Flamengo me falando: esse jogo aí é o Flamengo e Goiás de 2009. A situação era diferente, né? Tinha um time do Flamengo que estava lutando demais para ser campeão, que queria ser campeão, né? Diferente do que a gente viu ontem. E essa vitória do Palmeiras deixa o Palmeiras só dependendo dele. Tem o Botafogo, né? E o Bragantino. Verdade. Mas tem confrontos diretos. É óbvio que Botafogo e Bragantino vão perder mais pontos. O Palmeiras só depende dele. A verdade é essa, né? E eu avisei ainda no primeiro turno que a diferença seria feita pelo Abel Ferreira, pelo técnico com 4 anos de clube, também que tem o time na mão e que consegue manter uma regularidade, né? Ganha por 1-0, 2-1, não importa. Perde alguns jogos, mas consegue manter essa regularidade há alguns anos, né? Mesmo sem contratações, mesmo sem ter o elenco mais caro. É o técnico que faz o diferencial. E eu tinha avisado isso. Teve gente que na época até palmeirense, que falou que eu era maluco. Muitos elogiaram, mas muitos até acharam que eu era maluco e não entenderam que eu já estava fazendo aí uma previsão de quem conhece futebol, de quem entende de futebol. Eu, quando falo de Flamengo, eu falo com o coração. Muitas vezes eu erro previsões do Flamengo por agir com o coração. Então é mais fácil eu prever o que eu estou vendo de fora, os outros times, do que eu prever o Flamengo. Eu sabia que o Fluminense ia ser campeão contra o Boca. Eu já tinha certeza, né? Aí, com relação ao Flamengo e São Paulo, eu já sabia que São Paulo ia ser campeão contra o Flamengo. Questão de karma, questão de energia com relação ao Dorival. Eu já sabia. Ali nem envolvia coração, né? Porque eu já tinha uma certeza do erro dessa diretoria na descontinuidade do Dorival Júnior. E aí ontem teve essa complicação do Gabigol, né? Que entrou muito mal de novo, que está totalmente desfocado do Flamengo, que está totalmente desligado do futebol, totalmente desfocado do futebol,
Longe de ser aquele Gabigol de 2019, 2020, um jogador aí que está mais preocupado com a questão externa do que o futebol em si, né? O rap, o trap, lá o que eles falam, carreira artística, não está preocupado com o futebol, não está jogando nada. E a gente sabe que na hora de chamar de corneteiro ele vai chamar os canais de Flamengo, mas é uma situação que toda a imprensa já percebeu e toda a imprensa está criticando, né? E quer ser renovado por 5 anos, e tem gente no Flamengo como o seu Marcos Braz que é a favor disso, né? Pagando praticamente 2 milhões por mês. Não dá, deixa cumprir o contrato, tenta negociar no início do ano que vem, é a melhor coisa que o Flamengo faz. O Flamengo inclusive deveria negociar alguns jogadores, né? Não estou aqui para atacar, eu falo de clima, negociar o Bruno Henrique, né? Fechou por 3 anos, não deixou ir para o Palmeiras, negocia o Bruno Henrique, negocia por 4, 5 milhões de euros, de dólares para algum time da Arábia, negocia o MLS, negocia o Gabigol, pagou 18 milhões de euros, agora você paga 10, né? Me dá 10 aí que eu vende o Gabigol por 10 milhões de euros, né? Você vende o Bruno Henrique, vende o Gabigol, libera o Everton Ribeiro, entendeu? Renova tudo, cara, renova tudo. O Felipe Luiz vai encerrar a carreira, o Davi Luiz, você faz uma negociação amigável, ele mete o pé. Aí você tem ainda eu falei já do Gabigol, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro. Você tem alguns jogadores aí, o Thiago Maia, obrigado pelos serviços prestados, não está mais funcionando, você negocia também o Thiago Maia, né? É flamenguista, porra, legal, bacana, eu também sou, nem por isso eu jogo no Flamengo. Então você, cara, negocia o Thiago Maia também, pega aí 5, 6 milhões aí, manda para MLS, para Arábia, o que for, cara, não tem mais condição. E aí a gente teve, né, na ESPN, vamos fazer uma reação aqui, o Gaciba falando sobre a expulsão do Gabigol. Eu, tenho para mim que o Gabigol, ele é visado, e ele foi juvenil no lance, foi infantil. Ele sabe que ele vai ser expulso, que os caras vão procurar um jeito para expulsar ele. Ele sabe que ele é um jogador que a arbitragem marginaliza, né, que a arbitragem não gosta. Então, o Gabigol, por mais que ele seja atacado por outro jogador, é mais fácil ele deixar algum outro jogador da equipe cobrar e sair de perto do que ir ao confronto e peitar o outro jogador. É óbvio que ele ia ser expulso. A minha questão com o Gabigol não é ele revidar, nem revida, mas ele ir para cima do Nino. É ele ser infantil, juvenil, de saber que seria expulso, e pior, ser expulso e ficar 5, 6 minutos ali no campo, paralisando o jogo. E óbvio, o juiz ia dar 5 minutos de acréscimo, sem a confusão, deu 6 minutos de acréscimo, tá? O Gabigol tomou 5, 6 minutos naquela confusão, o juiz deu 6 de acréscimo, ou seja, o Gabigol causou a situação do Flamengo não ter tempo para correr atrás. Se o Flamengo teria 5, 6 minutos para correr atrás do gol da vitória, não teve, porque o Gabigol gastou esses 5, 6 minutos que não foram devolvidos pela arbitragem. Obrigado. Mas vamos escutar o que o Gaciba tem a dizer do lance da expulsão do Gabigol, porque foi injusto. É mais uma do seu Wilton Pereira, que contra o Flamengo é um sem vergonha. Esse cara é um sem vergonha. O fato do Gabigol ter sido juvenil não quer dizer que o Flamengo não foi prejudicado. O Flamengo foi prejudicado e foi muito. Mas aí do jogador ter a malandragem de saber que ele não pode fazer aquilo. Vamos ouvir. Olha só. O Gaciba é que vai responder a pergunta do Gabigol. Então, vou deixar uma pergunta no ar. Eu acho que o Gaciba é o cara ainda mais preparado para responder isso. A sua do Gaciba, não é? Todos os programas da semana, o que ele falar aí, eu tô com ele. Não é? Olha só, o Gabriel Barbosa foi lá no Twitter e já rapidamente terminou o jogo, foi lá.
Me explica o Por porquê que eu fui expulso, por favor. Só peço Só isso, peço isso, obrigado. Ele postou um vídeo Marcou a também CBF. da confusão da expulsão. Então, para Gabigol nesse momento, a gente coloca Leonardo Gaciba para você explicar para ele, por favor, Gaciba, por que ele foi expulso, se ele merecia ou não a expulsão, enquanto a gente vê a imagem. Claro que Gaciba, não merecia, mas ele sabe que ele não pode. Boa noite, William. Tudo bom, amigos? Só lembrando, hoje deve estar fazendo uns 13 anos que eu parei de apitar, né? Há 13 anos atrás eu responderia tranquilo. Tá mais confortável agora, Gaciba. Tá mais tranquilo de casa, Gaciba. Assim é melhor, pô. Tô errando menos. Sem dúvida, eu tô errando menos de quando eu tava lá dentro. Errava muito também. Assim Amigos, tá mais fácil. eu acho que assim, não compre mais escovas de dente Aí antes de ver o que esta pode fazer. Paparazzo, paga o YouTube Premium, tá bom, vou pagar, vamos lá. Acho que é importante. Em primeiro lugar, a única coisa que vai responder essa pergunta do Gabriel não vai ser o Gaciba, vai ser a súmula do Wilton, né? Que ainda não foi divulgada. Eu vou ler já para lembrando, vocês. Pelo Estatuto do Torcedor, existe 3 horas para o árbitro redigir. Ele não explicou. E fazer sua divulgação pela internet, né? A explicação dele não foi Pelas imagens suficiente. que nós vimos, o Gabriel faz uma falta de jogo, o Nino levanta, vai ao encontro do Gabriel, né, que vem confrontá-lo, né, talvez aí um caso de atitude hostil de ambos os jogadores, atitude hostil e cartão amarelo, e aí o Nino coloca a mão no pescoço do Gabriel. Eu não estou perto ao ponto de saber se houve ofensas verbais, isso nós vamos saber só com a súmula do Wilton. Né? E a grande verdade é que depois disso acontece o que nós chamamos de tumulto generalizado. Né? Os jogadores, todos os outros jogadores acabam discutindo, né? E esse fato gerador do tumulto generalizado foi essa discussão entre o Nino e o Gabriel. Então, realmente não sei o que o Wilton vai relatar na súmula, mas é muito claro que o Gabriel perguntava para ele, tanto no momento que foi expulso, né? Depois do jogo ele vai novamente ao centro do campo, conversa com o Wilton e pergunta para todos os membros da equipe de arbitragem: por que eu fui expulso? Me diz por que eu fui expulso. Pelas imagens que nós estamos vendo, não ouvindo nada que está acontecendo, eu não vejo nenhuma atitude. Não sei se vocês veem alguma coisa que eu não percebi, mas eu acho que somente o Nino que fez alguma coisa para ser expulso dentro desse contexto. Perseguição total do Wilton, né? A dona CBF tá de parabéns mais uma vez por escolher um árbitro desse para um jogo do Flamengo em reta final, um cara que sempre prejudica o Flamengo, um sem vergonha, o Wilton Pereira, sempre prejudica o Flamengo, é um sem vergonha, né? E o seu Gabigol, que não fez nada, mas que foi peitar o Nino para tomar um amarelo, já sabia que com ele não tem amarelo, com ele é só vermelho. Foi juvenil o Gabigol. E ainda ficou em campo atrasando, né, o retorno do jogo e atrapalhando o Flamengo, porque o Wilton, óbvio, anti-Flamengo, não deu mais minutos, tá? Aí a gente tem aqui a questão da súmula do Wilton. Ele praticamente assume que o Gabigol não fez nada. Ele praticamente assume que o Gabigol não fez nada, porque a única coisa que justificaria a expulsão do Gabigol seriam os xingamentos do Gabigol. E não teve xingamento. Por praticar, foi expulso, olha o que ele coloca na súmula. Por praticar ação ofensiva e abusiva ao ir de encontro ao seu adversário, de número 33, Marcílio Florencio Mota Filho, dando uma peitada no mesmo, gerando um ato conflitivo entre eles e os jogadores de ambas as equipes, né? Que foi prontamente controlado. O fato citado ocorreu com o jogo paralisado após a marcação de uma falta a favor da equipe visitante. Então, teve a falta do Gabigol e ele alega que deu cartão vermelho pelo Gabigol ter peitado apenas o Nino. O Gabigol, acontece alguma coisa que o Gabigol vai peitar o Nino mete a mão no pescoço do Gabigol. Quem tinha que ser expulso era o Nino. O Gabigol, sabendo, né, juvenil, volto a dizer juvenil, sabendo que o Wilton só estava esperando qualquer detalhezinho mínimo que fosse para expulsar ele, vai peitar o jogador do Fluminense, nem xingou, ou seja, o que justificaria seria xingamento, como disse o Gaciba, nem isso.
O cara, mais uma vez, é um árbitro sem vergonha, ainda coloca na súmula, provando que é sem vergonha, né? Que não tinha motivo para expulsar o Gabigol, mas o Gabigol, eu volto a dizer, é juvenil, pô. Ele sabia que qualquer mínima coisa que fizesse, ele levaria o cartão vermelho. Os caras marginalizam ele. Ele não aprende isso, né? E além de jogar mal, tá jogando mal demais. Que fase, né? Cabe ressaltar que o referido atleta, após o término da partida, ingressou no campo de jogo novamente, no encontro da equipe de arbitragem, proferindo repetidas vezes as seguintes palavras: quero saber por que você me expulsou. O mesmo foi contido por seus companheiros e retirado do campo de jogo. Com a expulsão, né, o Gabriel, graças a Deus, desfalca o Flamengo contra o Red Bull Bragantino, dia 23, no estádio do Maracanã. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, o Gabigol fora do jogo é vantagem. Ele entra, o Flamengo perde, é impressionante. Ele entra, o Flamengo piora. Eu prefiro o Flamengo sem o Gabigol hoje. E agora, essa questão toda, é o que eu falo para vocês, além da arbitragem péssima do Campeonato Brasileiro, dessa perseguição com o Flamengo, a perseguição com o Gabigol, você não tem esses jogadores. O time do Flamengo cansou ontem, né? Também muito calor no Maracanã, mas além disso tudo, parece que os jogadores têm vontade seletiva, né? Alguns jogos específicos, como o Palmeiras, talvez para provar que eram melhores que os palmeirenses, porque o Palmeiras tem uma rivalidade hoje maior até do que o Fluminense com o Flamengo. Parece que eles são seletivos nos jogos, né? Impressionante isso. Impressionante. E o Flamengo, então, mais uma vez aí, gerando essa situação, né, de deixar os torcedores acreditando que pode brigar pelo título e, nesse momento, né, praticamente entrega o título a algum adversário, não sabemos qual, a algum adversário. O Rodrigo Matos, do UOL, postou o seguinte: é impressionante como o Gabigol se tornou um não jogador, é absolutamente improdutivo, e Bruno Henrique está indo pelo mesmo caminho. Hoje não há discussão sobre serem titulares, não há discussão sobre serem titulares, é sobre não serem reservas à altura do Flamengo. É o que eu falei de negociar, né? E todos aí percebendo esse grande problema que é essa renovação de Bruno Henrique e de Gabigol, tá? Também passar para vocês aqui, né, que muitos torcedores aí revoltados com o Wilton Pereira Sampaio, perguntando como é que esse cara apitou aí a Copa do Mundo, né? Respondendo, inclusive, aí o que eu falo, o Gabigol postou no Twitter, né, me explica e tudo mais, como é que foi marcando a CBF, e ele gerou um movimento grande dos torcedores contra o Wilton Pereira também, né? Eu explico, o Wilton Pereira Sampaio só não conseguiu explicar como esse sujeito apitou a Copa, olha aí. Aí o outro aqui, o Wilton Pereira precisa explicar como que esse cara apitou a Copa do Mundo, né? O Tosa mandou também, ó, loucura, né? O Wilton, né? Normal. Então as pessoas sabem que o Wilton é problemático, né? E a gente teve aí, então, uma cobrança muito grande em cima do Wilton após o post aí do Gabigol. Também falar com vocês com relação aqui à questão do Tite, né? Que ele lamentou que o Flamengo deveria fazer um placar melhor no primeiro tempo, mais elástico, né? Ganhou só de 1-0. Fica a sensação de que poderíamos ter vencido no contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo, grande. Talvez se tivesse concretizado as oportunidades, faria um placar mais elástico. Hoje estavam em campo no Fla-Flu os dois últimos campeões da Libertadores, e isso é grande, né? Com um grande trabalho do Fernando Diniz, do Paulo Angione, e nós retomando esse processo de confiança e fazendo um jogo a nível do primeiro tempo, que do nível do primeiro tempo foi impressionante para mim. Nas trocas, no segundo tempo, tu revitaliza. Quando eu ia fazer esses ajustes, tomamos o gol no segundo tempo. O jogo terminou mais equilibrado, metade para nós muito superior, uma outra parte, 25 minutos talvez, de superioridade do Fluminense, mas sem
grande contundência, tá? O pessoal também reclamando daquele chute do Gerson, né? Muitos torcedores pedindo, bota ódio nesse chute, Gerson, aquele chute que ele teve cara a cara com o Fábio, né? A bola sobra para ele na marca do pênalti e ele dá um peteleco que poderia ter sido aí poderia ter sido o gol da vitória do Flamengo, e o Gerson acabou perdendo, né? E pra gente fechar, o elenco do Flamengo recebeu folga nesse domingo, né? E hoje, pelo visto, tem show de trap, tem alguma coisa, porque além de tudo tem folga e o Gabigol não joga o próximo jogo, então pode ir pro trap, né? Tá tranquilo, tá liberado, né, Gabigol? Tá liberado. E teve um momento ontem curioso que os jogadores do Fluminense estavam ali reclamando da arbitragem e eu tava pegando no pé dos caras. Eu falei que eram chorões e eles me ouvem, que eu tava ali na mureta, então eu provoquei, meu irmão, eu provoquei, os caras ficaram revoltados. Aí um dos jogadores do Fluminense, acho que o Danielzinho, né, veio falar, pegamos o Olímpia, querer me provocar, cara, ele foi vaiado por todo mundo foi pra dentro do cara, esculachou ele, eu mostrei o pet de tricampeão da Libertadores, eu até abaixo a câmera porque eu começo a discutir com eles, mostro o pet de tricampeão, eles até se esconderam de novo dentro dali do banco de reservas, mas a verdade é uma só, né? Eles assistem a gente, né? E vivem em função da gente. Vai chorar na cama, porra! Vai chorar na cama! Eu sofri, rapaz! Eu sofri! Não, porra nenhuma, otário! É trio, otário! Cala a boca aí, rapaz! Tomaram o cu, caralho! Porra, cala a boca, David! Você só com respeito. Só ele com respeito. Já foi campeão com um time grande. Aí, ó. Aí. É tudo flamenguista. É tudo flamenguista. É tudo flamenguista. Eles assistem essa porra. Eles assistem essa porra. É tudo flamenguista, porra. É tudo flamenguista. Aquele abraço. Saudações rubro-negras. Valeu.